Ah, todo Nicolas Cagezinho. Fala, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos e uma fofa omissa com sono. Fofa estava escovando os dentes do gesto, exatamente. Vou falar disso ontem nós tivemos um dia de euforia, né? Você, Felipão, fazendo live no mesmo horário complica para nós que quer ver a felicidade de todos. Putz, desculpa aí, jovem. É que hoje a live vai ser um pouquinho mais curta. Eu tive que começar um pouquinho mais cedo que eu tô. Esse final de outubro vai ser corrido, velho. Vai ser corrido para nós. E hoje de tarde nós temos a live exclusiva com o Thiagão, tá? Quinta-feira, live exclusiva dos membros aí para falar sobre análise fundamentalista. Muito bem. Fofa, vamos falar o seguinte com vocês aqui sobre a questão do vídeo de ontem do Samidana. O Samidana foi uma das pessoas, né? Das diversas pessoas aí do mercado tradicional, não só do mercado tradicional, mas os analistas, os economistas, que criticavam bastante o Bitcoin, né? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente lembra muito bem, os caras iam para as grandes mídias aí, para Globo, televisões aí, para falar que a Bitcoin era uma bolha e tudo mais. E ontem eu até estava acompanhando o podcast, que é meu podcast favorito. Na verdade, eu tenho dois podcasts que eu gosto muito, né? Que é o podcast do A Deriva e o Ticara Ticast, né? Ticara Ticast. E aí eu aproveitei que eles estavam falando com o Samidana, né? Eu gosto bastante do Samidana, assim como personalidade nas opiniões em relação lá na rádio, né? Na Jovem Pan. Acho ele um cara inteligente, eu gosto bastante dele. Só que ele foi infeliz nas declarações sobre Bitcoin nos últimos anos, né? E perpetuou aí para outras pessoas que eu gosto muito, como o Nando Moura, o Nando Bora, o bandido. O Nando Bora também falou um monte de. Quando o cara não conhece, né? E quer dar opinião, é uma merda, né? E daí começa a vir algumas barbaridades, né? Aquele economista que trabalha também com o Nando Moura, que eles fizeram o curso Mestres do Capitalismo, ele também não entende porra nenhuma do que é o Bitcoin, então ele falava um monte de barberagem, e são pessoas que atingem públicos muito grandes, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas que eu admiro, né? Que eu gosto bastante dessas pessoas. Hoje eu vou então mostrar para vocês aqui, até eu quero ver a opinião do Sami ali, porque eu vi que ele fez uma resposta mais completa, eu tive que sair no meio do podcast, eu mandei as perguntas, depois só que eu vi a resposta. E aí eu vou acompanhar junto com vocês para a gente ver o que o nosso querido Samidana falou aqui nesse episódio do podcast, tá? Vamos lá. Vamos mandar o áudio aqui, vamos ver o que ele falou, né? Eu fiz a pergunta. Manda. Eu tava aqui. E até que eu queria agradecer ao Carioca aí, se um dia eles verem esse vídeo aqui, por ele ter feito a pergunta mesmo sem ter. Querendo dizer dos commodities com Tem bola, medo, né? de preço e tal. Tem aqui a Tá pergunta funcionando do o som? Augusto, por isso que eu tô antecipando o Perfeito, superchat. perfeito. Não é o final, tá, gente? É só Não, só porque pra gente saber. pediram para eu antecipar porque acharam legal. Ó, 34, acharam legal? Acharam legal a pergunta, né? Pergunta pro Sami: o quanto dói ver o Bitcoin, que ele sempre ignorou, valer $68 mil por unidade e esmagar o dólar e o real? E o mesmo Augusto diz: Bitcoin representa a liberdade das pessoas para com o seu dinheiro e proteger contra a desvalorização de 50% do real a cada 2 anos. Vamos e lá. aí? Aí eu queria saber exatamente isso, né? Esse superchat não foi com intenção de humilhar ninguém, humilhar o Samidana, usar a imagem dele, ou sei lá o quê. Não, foi com a intenção de provocação, né? A intenção de provocar a crítica, porque eu queria saber, né? O cara aparece para televisões, né? Então ele é uma imagem pública, uma figura pública muito grande.
E o cara era um dos principais ali estudiosos lá, que trazia dados. Na época ele fazia também sobre futebol, né? Para a Globo, ele criava várias matérias para a Globo. Então é um cara que tinha uma mídia muito grande, ou tem uma mídia muito grande. E aí o que eu ficava pistola na época, né? Que apesar de eu gostar da forma como ele conduzia as reportagens, cara, quando ele falava sobre Bitcoin, era uma tristeza. Era muito triste, porque atingia um público, ele atingiu um público de milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e aí você chega e fala que o Bitcoin é uma bolha, ou seja, quando você fala em rede nacional, você tem que ter propriedade daquilo que você está falando. Se você não tem propriedade daquilo que você está falando, você não entende o que você está falando, você não pode falar. Você vai criar uma ideia para as pessoas de que elas estão investindo num esquema, que elas estão investindo em algo que não existe. E mesmo eu gostando muito do trabalho dele e de outros aí, pessoas que falaram muito mal do Bitcoin nos últimos 3, 4 anos, eu tive que fazer essa provocação, né? Essa provocação ela não teve a intenção de humilhar, né? Não teve a intenção de, eu tô certo e tu tá errado. Não foi essa a intenção. Infelizmente, as pessoas, algumas levaram para esse lado, mas o que eu queria atingir era, você tem que, eu quero ver se ele reconhece o erro, né? Eu quero testar a humildade dele. Vamos ver se ele reconhece o erro e se isso pode ter um efeito positivo para que depois ele mesmo, que apareça numa televisão, sei lá, aleatória, ele mesmo corrija aquilo que ele falou. Basicamente, essa era a intenção, né? Ser provocativo. Não ser pau no cu, ser provocativo. Vamos lá. É Augusto Bex. As pessoas falam muito que as pessoas têm que entender o seguinte. Será quanto o Bitcoin não, teve momentos na Globo News e na Globo, sempre que você está num veículo de massa... sempre que você está num veículo de massa, você tem que ter mais cuidado com o tipo de informação que passa. Por exemplo, o Jornal da Globo, que eu fazia, a Globo News é mais nichada. Pra caralho. Que você não vai nunca dar uma recomendação para ir para algo arriscado. Aí é que tá. Que me cansa um pouquinho, né? A questão do arriscado é um pouco subjetivo. Por quê? Arriscado, se ele está se referindo à volatilidade, que o Bitcoin é volátil e as pessoas não estão preparadas para a volatilidade, e isso é um risco, tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas se você vai para a TV, você tem que falar a verdade. Doa o que doer. Né? Você não pode falar, não precisa falar, não, pessoal, vamos todo mundo comprar Bitcoin, porque Bitcoin, foda-se, vai substituir o dólar e o real no futuro, e uma coisa que pode ou não acontecer, então não existe certeza de absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que cuidar para não destruir o negócio que veio com a proposta de realmente salvar a humanidade em questão da liberdade das pessoas poder usar o dinheiro do jeito que elas querem. Então, tem que falar o quê? Teria que falar na televisão da seguinte forma. Teria que falar, Bitcoin é um novo sistema financeiro mundial que vem para tentar solucionar os problemas de centralização da humanidade em relação ao dinheiro, ou seja, você ter mais liberdade com o seu dinheiro, porém, ele tem, na sua natureza, uma característica de volatilidade. Tá? É diferente você chegar e falar, não, ele é arriscado porque ele é volátil, porque é uma bolha. É diferente, entendeu? São coisas, a forma de falar é diferente. Porque você tem pessoas que não entendem direito o risco. E você não vai falar bota em criptomoedas disso, tá? Não. Tá, eu entendi isso. Olha o que tem de golpe também. Não, né? não, mas o Bitcoin não é golpe, assim. Mas assim... Agora, isso aí, beleza. Algo O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, é um ativo digital e... Na verdade, o Bitcoin em si não é risco, né? O risco é a mentalidade, a falta de conhecimento das pessoas em lidar com um ativo volátil. Esse é o problema. São pessoas que entram no ativo sem fazer gerenciamento, sem tomar uma decisão de saída, sem ter um plano de saída, um ponto de venda. E ele oscila com oferta e demanda. E eu já explico um pouco do preço. Eu quero entender para aquele cara que não tem noção. Tipo, minerar Bitcoin, vamos lá.
O que é o Bitcoin? Seria uma moeda universal? Não o dólar canadense com dólar americano com peso argentino? É uma moeda que não universal, tem, globalizada? não é uma moeda que tem um país que controla a emissão. Por exemplo, o real a gente tem a Casa da Moeda, que o Banco Central faz política, o dólar ele também. enxuga o dólar também, o euro também, Perfeito. o Bitcoin não. Assim como existe o Bitcoin, existem milhares de Quem moedas. gera o Bitcoin? O Bitcoin é gerado, você pode minerar, é como se fosse um código secreto. Ele o Bitcoin ele é gerado pelo software Bitcoin Core, que lança, hoje em dia, são 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos na rede, e ele é feito de forma automatizada e pública para qualquer pessoa que queira fornecer poder e processamento computacional para gerar novos Bitcoins na rede, agindo assim como um companheiro da rede, digamos assim, ou um responsável pela rede para validar as transações do ponto A ao ponto B, né? Ponto a ponto, no caso. O que é a mineração de ouro? Você fica lá com a picareta, Uhum. aí achou, Passa na peneira, achou, não achou. Beleza. Então é mais ou menos isso digital. Você fica tentando mandar senhas, um computador ou vários, Não. e quando acerta... O Bitcoin Core manda um desafio para a rede de computadores e a primeira máquina que conseguir resolver em até uma média entre 9 a 14 minutos o desafio é recebido como recompensa os Bitcoins. Ganhou lá o Bitcoin. Então é mais ou menos essa engenharia que chama blockchain. Mas, não, mas a blockchain é outra coisa. Vamos lá, a blockchain ela funciona desta forma com a validação das transações e da geração dos blocos. Mas a blockchain, na verdade, é um livro contábil, razão, público, onde ele registra as transações da pessoa A para a pessoa, ou da carteira A para a carteira B, e faz isso de forma pública, assegurando que você está abrindo mão dos direitos daqueles dados e transferindo esses direitos para outro, e quem assegura isso é a rede blockchain. A blockchain é uma outra pegada. Essa eu não entendi não, mas tudo bem, vamos lá. Mas, enfim, deixa eu voltar para a pergunta. E Ou aí, seja, em determinado momento... mostra que ele leu de forma rasa sobre isso. Bem que eu falei, o Bitcoin, ele tem muito risco e eu acho que tem bolha. Tá, o que ele está falando que acha que tem bolha, ele tem razão. Bitcoin ele tem períodos de bolha, né? Que são as grandes explosões, digamos, de realizações de lucro, institucionais realizando lucro e assim por diante. Ele tem realmente esses períodos cíclicos de bolha, né? Eu sempre chamo que a bolha, o Bitcoin sempre tem uma bolha que estoura, mas ele nunca morre, né? Ele tem ciclos de bolha, de períodos de desvalorização de 80% em um ano. Foram só 2, na verdade, até hoje. Mas ele tem períodos em que realmente a oferta ela fica muito elevada e a demanda cai muito, né? Porque chega o seguinte, tem gente que comprou o Bitcoin a $100. Aí o Bitcoin agora vai valer $100 mil, por exemplo. Cara, em algum momento, alguns desses holders antigos aí vai começar a realizar, assim como fizeram lá em 2017, compraram um Bitcoin a $100, 2 anos depois estava $20 mil por unidade. Um bagulho sobrenatural. Então, logicamente, vai ter esses momentos de realização. Então, quando ele se refere à bolha, é porque o Bitcoin ele também tem o processo de ciclos, tal como a economia funciona como um todo, né? Só que por ser um mercado menor, é mais intenso esse negócio, e à medida que vai passando o tempo, a tendência é o mercado ficar cada vez maior, ele continuar sendo volátil, mas a volatilidade não ser tão violenta, né? E, de fato, depois ele chegou a cair muito, e eu acho que se fez bolha, e depois não, ele se... Como assim se fez bolha? Mostrou muito sólido. E nos últimos tempos, principalmente na pandemia, os governos têm injetado muito dinheiro. O real se desvalorizou muito. Aliás, o real é a terceira ou quarta moeda que mais se desvalorizou nos últimos 2 anos. E aí vocês estão conscientes, né? Eu até ia perguntar para eles estão conscientes de que não só o real como o dólar estão se desvalorizando perante ao Bitcoin por causa dessa impressão infinita de dinheiro que ele comentou, mas também porque o Bitcoin ele é finito, né? E essas moedas são infinitas, né? Então, ou seja, eles não vão conseguir disputar com por exemplo, o Bitcoin não vai desvalorizar junto com o real, por exemplo. É impossível isso.